Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando o Senhor, o Deus de Abraão, chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando esta Eucaristia na véspera do último dia do ano litúrgico, no qual nós vamos celebrar Cristo, Rei do Universo. E o livro da Revelação, o Apocalipse, nesses últimos dias, nos tem sempre chamado a atenção para aquilo que acontecia sim na igreja da sua época, mas também que projeta para o futuro sobre a igreja triunfante. Hoje o texto fala de 2 testemunhas, inclusive com a figueira de oliveiras e candelabros. São 2 figuras que representam a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Também podemos dizer que representam do Novo Testamento Pedro, o apóstolo do povo de Israel, e Paulo, apóstolo dos gentios. Ambos, tanto quanto Elias e Moisés, testemunharam Deus, e é isso que eles fazem na leitura que nós proclamamos de um modo todo particular. E o texto vai dizer também que o próprio Filho de Deus foi crucificado, também o Senhor delas, né? Isto é, da humanidade, fora da praça, fora da cidade. O Evangelho nos apresenta também uma imagem muito interessante, né? Sobretudo trazido pelos saduceus. Teria acontecido de fato esse fato? Não se sabe. No entanto, era um ardil que eles tinham preparado para pegar Jesus, né? E porque eles, os saduceus, não acreditavam na ressurreição, ao passo que os fariseus, sim. E Jesus, então, vai dizer muito claramente, né, que na outra vida todos seremos como anjos, e por isso mesmo não seremos casados, não serão dados em casamento e não se tomarão em casamento. Mas seremos filhos de Deus porque seremos como Jesus ressuscitados. Portanto, a palavra de Deus nos projeta nesse final do ano litúrgico para que nós não esqueçamos aquilo que vai acontecer conosco individualmente, mas também com toda a humanidade e com todo o universo, chamado de escatologia. Isto é, aquelas coisas que vão acontecer no fim dos tempos.
no fim da nossa vida, de cada um de nós, e no fim da humanidade, no fim também do universo, quando então Deus certamente transformará tudo e a nós, filhos e filhas de Deus, nos dará a graça de podermos estar com Ele como ressuscitados. Hoje celebramos também a memória litúrgica de Santo André e seus 117 companheiros, né, que como ele foram martirizados por causa da fé cristã católica. Anunciavam Jesus e Vietnã tem sido sempre fruto, sem dúvida alguma, deste martírio, dessa entrega. Hoje, por exemplo, de um modo todo particular, a família salesiana, presente no Vietnã, colhe frutuosos frutos, né, de vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações leigas, engajadas, como naquela época, né? Juntamente com o Santo André, morreram, né, 8 bispos, 50 sacerdotes, 59 leigos, pais, mães, jovens, catequizandos, catequistas, militares, de profissões normais, né, que desenvolviam. No entanto, apesar de toda a perseguição, hoje a igreja no Vietnã continua viva e produzindo muitas vocações. Somente para a congregação salesiana, né, todos os anos nós podemos contar com inúmeras vocações. São aspirantes, né, à vida salesiana, universitários, que vivem um tipo de vida de estudo normal, mas que aos finais de semana se reúnem. São centenas de jovens universitários aspirantes, por ano, né, cerca de 20 a 30 noviços que depois chegam a professar, e uma idade média, né, de congregação salesiana muito jovem por conta de muitas vocações. Inclusive, numa das Eucaristias que presidia aqui, havia entre nós, né, convidado aqui, um missionário vietnamita, jovem, né? E o Brasil salesiano tem recebido algumas vocações desses jovens vietnamitas. Hoje eles estão cursando teologia, né, lá em São Paulo, e certamente daqui a 2, 3 anos serão ordenados sacerdotes e vão enriquecer o trabalho missionário da igreja no Brasil. Por isso mesmo nós pedimos por intercessão, né, deste santo e desses mártires, para que continue fecundando, né, com a sua intercessão e a graça de Deus, a igreja do Vietnã e, portanto, do mundo, com novas e santas vocações. Que Maria, auxílio dos cristãos, nos acompanhe também, pedindo nesse final do ano litúrgico para que nos preparemos bem, assim como ela se preparou para a vinda do futuro Messias, possa também nos ajudar para a vinda do Messias, Emmanuel, Deus conosco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.